Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Glórias ao Senhor. Foi uma honra muito grande para mim poder passar esse tempo com vocês aqui. Na verdade, um grande privilégio de estar com vocês nesse trabalho realizado com tanta excelência, com tanto carinho. E eu dou os parabéns a todos os organizadores desse evento, porque é uma coisa de qualidade, não só, principalmente na área espiritual, mas também na organização do evento, tudo bem organizadinho, vocês estão de parabéns. Eu quero, antes de ler o texto que vou ler, está em Apocalipse capítulo 2, e vou falar um pouco sobre profundidade, mas a nível de individuação. Eu quero, não sei se ficou pronto o vídeo, tá legal? Nós estamos fazendo todos os anos uma caravana para a nação da Jordânia. Nós temos o Homero lá, que trabalha com o projeto Shorai, da Missão Desafio, em parceria com uma agência chamada Mais. Essa parceria tem dado muito certo e tem sido uma bênção maravilhosa para os refugiados sírios, iraquianos e de outras etnias que estão lá na capital Amman, na Jordânia. E eu vou passar um vídeo para vocês mostrando mais ou menos como que é a nossa caravana, o que a gente faz lá. E para o ano que vem, nós estamos lançando um projeto chamado Mission Week, que é uma semana missionária. E a Priscila está aqui? Ali está, fica em pé, Priscila, por favor. Essa é a Priscila, é daqui, é da casa, e ela é que vai estar coordenando todo esse trabalho, fazendo divulgações, as informações todas da viagem missionária, da semana missionária, vai ser tratado diretamente com a Priscila. Obrigado, pode se assentar. Mas esse vídeo que vou mostrar para vocês é que vocês têm apenas uma noção do que a gente vai fazer lá. Nós vamos ficar uma semana trabalhando com os refugiados sírios e iraquianos, também egípcios, como você vai me ver pregando aí em um dos cultos, eu falo bem rapidinho, aquilo ali é só para egípcios refugiados lá. É um culto voltado só para eles. E tem alguns trabalhos só com iraquianos, outros só com sírios, e é isso que a gente vai fazer. Sendo que terminando a semana missionária, nós vamos ficar 5 dias em Israel estudando a palavra. Vamos a Galileia, a Pérea, a Itureia, a Judeia. Enfim, o sonho de tanta gente de conhecer Israel, mas que às vezes fica muito caro para você ir com uma agência, com uma caravana saindo do Brasil direto para Israel. Você, desde Jordânia, pode ir para Israel. A gente vai por terra com um preço bem acessível, e a Priscila está correndo atrás disso também, vai possibilitar você. Então você é o nosso convidado. Vamos ver rapidamente esse vídeo e a gente já volta à palavra.
He can hold the world, he can hold this moment. Not a field or flower escapes his notice. Oh, even the sparrow knows he holds tomorrow. Even the sparrow knows he holds tomorrow. Ok, maravilha. Mas vocês são os nossos convidados e acreditamos que vamos ver muitos de vocês. Precisamos de jovens, muitos jovens para trabalhar lá na Jordânia. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta do Apocalipse, carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse e o versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, possivelmente, esse é o dia em que eu, Edson, deixarei de me chamar Edson. Possivelmente esse é o dia em que você deixará de ser conhecido pelo seu nome e você receberá uma identidade tão profunda a respeito de si mesmo que não se trata de individualismo nem de individualidade, mas sim de individuação. É uma coisa muito profunda que o texto diz que ninguém conhece esse nome, exceto aquele que o recebe. Então, nesse dia eu vou receber, em cima de minha identidade, uma individuação tão profunda que ninguém mais saberá. A minha identidade será uma coisa tão profunda entre eu e Deus. As cartas do Apocalipse falam sobre 7 necessidades básicas do ser humano. Quando você lê o capítulo 2 e o versículo 7 fala: aquele que vencer eu lhe darei que se alimente da árvore da vida. Então, uma das necessidades do ser humano é o alimento. E aqui está falando de um alimento de vida eterna. Essa capacidade de ser saciado, de não mais ter fome por coisa alguma desse mundo, porque esse alimento que Deus nos dá nos completa, nos torna íntegro, completos. Depois, para a igreja de Esmirna, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então ele fala dessa ânsia que a gente tem pela imortalidade. A gente sabe que a vida não pode ser só isso daqui, que existem desdobramentos eternos, que a gente não quer terminar a nossa existência, e essa necessidade de imortalidade será suprida. Então a gente tem a necessidade de alimento, a gente tem a necessidade de imortalidade, e aqui a gente tem a necessidade de identidade, e Deus promete dar uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Nós vamos ter uma identidade profunda, não teremos mais crises de identidade, não teremos mais dúvida a respeito de quem somos, conheceremos e seremos profundamente conhecidos. Para a igreja de Tiatira, no verso de número 28, ele diz: eu vou te dar autoridade, versos 27 e 28, autoridade sobre, na verdade é o verso 26, é um complemento, autoridade, poder sobre as nações. Aquilo que a gente perdeu no jardim do Éden, quando Deus nos deu o governo deste mundo, ele diz: eu vou restaurar a autoridade de vocês. Para a igreja de Sardes, ele diz no verso 5: eu vou permitir que vocês sejam vestidos de vestiduras brancas e de modo algum
eu riscarei o nome de vocês do livro da vida. Então fala de vestimenta. A gente não vai ter mais esse sentimento de estar nu diante de Deus, esse sentimento de vergonha, de tentar se esconder, de tentar fugir. Não haverá mais fuga, não haverá mais máscaras, não haverá mais essa vergonha no coração do ser humano, porque nós seremos vestidos de vestiduras brancas. Para a igreja de Filadélfia, ele diz: eu vou dar a vocês firmeza, estabilidade, porque vou colocá-los como coluna, no versículo 12, como coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairão. Então não haverá mais instabilidade, não haverá mais esses ventos contrários que nos leva de um lado para o outro e que nos move com muita facilidade da presença de Deus, das coisas de Deus. Ele vai nos dar firmeza, seremos colunas e de forma alguma seremos removidos. E ele está falando de instabilidade, de firmeza. E para terminar, na igreja de Laodiceia, ele diz no verso 21, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ele está falando de reino. Então a gente tem aqui essas 7 necessidades básicas do ser humano sendo prometidas para nós, de que nós como vencedores, e Romanos 8,37 diz que nós nele somos mais do que vencedores. Então são promessas que com certeza serão concretizadas na nossa vida. Nós vamos ter o alimento, vamos ter a imortalidade, vamos ter a identidade, vamos ter a autoridade, vamos ter vestimentas, vamos ter instabilidade, estabilidade, firmeza, e vamos ter o reino. Nós reinaremos como reis e como sacerdotes sobre essa terra. Essas 7 necessidades, por si só, nós precisaríamos tomar uma manhã toda para pensar sobre elas. Mas eu quero pensar nessa terceira, sobre identidade, que tem a ver com a nossa profundidade de ser. Eu quero falar sobre profundidade de ser, não apenas de você estar mergulhado em Deus, mas de você estar mergulhado em você, conforme diz o Salmo 139, de você tentar conhecer parte de você que nem mesmo você conhece. Por isso ele orava e ele dizia: sonda-me, ó Deus, tu me conheces por dentro e por fora, tu conheces o meu sentar, o meu levantar, se subo aos céus, tu lá estás, se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá o Senhor está, tu és Deus, para ti não existe diferença de luz e trevas, porque a luz e as trevas são a mesma coisa para ti. E quando ele conhece essa onisciência, onipresença e onipotência de Deus no Salmo 139, então ele ora dizendo: sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração, e guia-me, desvia-me dos caminhos errados, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas corretas, pelos caminhos da justiça, pelas vontades eternas do Senhor. Então é essa capacidade de você chamar Deus para Ele mostrar para você qual é a sua identidade. Porque muitos de nós não sabemos nada a respeito de identidade. A gente pergunta para a pessoa: quem é você? Aí ele fala: eu sou mecânico. Não, essa é a sua profissão. Eu não estou perguntando qual é a sua profissão ou o que você faz. Eu estou perguntando quem é você. Mas a gente confunde profissão com identidade. Qual é a sua identidade? E a pessoa diz: RG 2265747738, não sei o quê. Não, isso é o seu RG, é o número do seu RG. Essa não é a sua identidade. A gente confunde quem nós somos pelo nome que nós também portamos. A gente, quando fala: eu sou Edson, aí eu estou confundindo o meu nome com a minha essência. E é a respeito disso que eu quero pensar com vocês. E quero pensar em um ser humano na Bíblia, que eu me pareço muito com ele. E se você for sincero, você vai perceber que a vida dele é uma espécie de retrato de todos nós. E ele teve 3 identidades. Durante a sua vida, ele teve 3 identidades. Ele teve a identidade que os seus pais lhe deram quando ele nasceu.
Então a identidade que os seus pais lhe deram o fez conhecido no seio da família. No meio da caminhada, ele assume uma identidade falsa, uma segunda identidade. No decorrer da vida dele, como jovem, como adulto, ele assume uma identidade falsa. E essa identidade falsa o faz conhecido no reino das trevas. E depois, numa idade um pouco avançada, ele tem um encontro com Deus e ele assume uma identidade divina. Ele recebe a identidade de Deus para ele, e essa identidade o faz conhecido nos céus. Então a primeira identidade o faz conhecido entre os homens, a segunda identidade o faz conhecido pelos demônios e rei das trevas, porque é uma identidade falsa, e a terceira identidade o faz conhecido na eternidade diante de Deus, porque é uma identidade que o próprio Deus lhe deu. E eu quero pensar com vocês sobre a vida desse rapaz, e quero convidá-los a vir a Gênesis 25. Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 25 também, que vai falar do nascimento desse menino, desse casalzinho desses dois irmãos gêmeos. Saiu o primeiro, Gênesis 25, saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. É o primeiro, é uma espécie de Tony Ramos do Antigo Testamento. O cara nasce todo peludo, ruivo, vermelhão, um tipo de orangotango. E os pais olham para ele e dizem: vai se chamar Esaú. Então na época tinha essa cultura. Não existia a cultura que nós temos hoje de escolher o nome dos filhos antes. Por exceção, no Antigo Testamento tem algumas exceções em que Deus pede para os pais lhe dar o seguinte nome para o filho antes de nascer. Mas a maioria deles, você vai perceber que os pais lhe dão um nome aos filhos após o nascimento. Quando a criança nasce, eles começam a observar as características das crianças, e em cima dessas características é que eles então dão um nome. E quando nasce o vermelhão, imediatamente eles dizem: vai se chamar vermelho, vai se chamar Esaú. E agarrado no calcanhar desse ser peludo, desse vermelhão, diz o versículo 26 que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, o seu irmão. E por essa razão, ao nascer agarrado no calcanhar do seu irmão, os seus pais, Sara e Isaac, Rebeca e Isaac, lhe chamaram de Jacó. Então o nome Jacó significa aquele que segura no calcanhar. O nome Jacó não significa enganador. O nome Jacó não significa suplantador, traiçoeiro, mentiroso, aquele que passa a perna no outro. Mais à frente eu vou mostrar para vocês que o nome Jacó teve uma mudança pelo seu comportamento. Mas o nome Jacó não significa enganador. Mas como ele passou a viver uma vida de engano, por causa dessa identidade falsa que ele assume durante a vida, essas atitudes transformam o seu nome em uma conotação negativa. Por exemplo, Judas. Eu acho que eu só conheço na nossa geração uma pessoa que tem o nome de Judas, que é um cantor de rock chamado Judas Priest. Eu acho que ele é o único, e não é à toa que ele se tornou, na verdade, até um satanista, oferecendo sacrifícios no altar dos seus shows, bodes, se veste de serpente, bebe sangue de cobra. É o único cara que eu conheço com esse nome. Mas Judas é um nome bonito. Judas vem de Judá, que significa louvor, aquele que louva, aquele que adora, o adorador. Esse é o nome de Judas, é um nome bonito. Mas uma atitude que esse cara fez sujou o nome dele para sempre. Hoje, quando a gente escuta o nome de Judas, a gente não pensa em um adorador,
a gente pensa em um traidor. E o Judas não significa traidor. Judas significa louvor, adoração. Mas uma atitude dele sujou a identidade dele. Quantos estão me entendendo? Dificilmente você vai ver. Eu acho o nome Hitler um nome bonito. Hitler, qual é o seu nome? Hitler. É um nome bonito. Mas quem é que coloca o nome de Hitler no filho hoje? Deve ter um ou dois por aí. Mas não se coloca, porque a conotação, por causa das atitudes que ele fez, sujou o nome dele. Então o nome de Hitler hoje, por mais belo que signifique o nome, para nós vem a imagem de um holocausto, de milhares de pessoas executadas, de um autoritarista, de um homem que não tem coração, de um assassino. Então é isso que vai acontecer na frente com o nome de Jacó. Mas o nome Jacó significa simplesmente aquele que pega no calcanhar, aquele que segura no calcanhar. E a gente conhece a história. Eu sei que a maioria de vocês aqui são jovens e são solteiros, não têm filhos, não são casados, mas eu sei que em breve isso vai acontecer. Como aquela mãe perguntou para o Billy Graham: Billy Graham, quantos anos deve ter o meu filho para que eu comece a me preocupar com a sua educação? E Billy Graham disse para essa mulher, 20 anos antes dele nascer. Então 20 anos antes do seu filho nascer, você já deve se preocupar com a sua educação. Então receba essa mensagem aqui como uma direção para a sua vida a respeito do seu futuro. Quando Deus falou para Rebeca, ela sente um incômodo na sua barriga, ela sabe que tem alguma coisa errada, e ela vai orar. Enquanto ela está orando, dizendo: Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Porque isso aqui, essa criança, ela está fazendo muita bagunça aqui dentro, o que está acontecendo? Deus diz: não, aí tem duas crianças, aí não tem uma criança só, aí tem duas. E eu quero dizer para você, Rebeca, que o menor vai ser maior do que o primeiro. Esse que nasceu como primogênito vai ser servo do segundo filho. Em outras palavras, o maior servirá o menor. Então, antes de Jacó nascer, Deus já revelou para sua mãe o que iria acontecer no futuro, dizendo: Jacó vai ser maior do que Esaú. Deus está quebrando uma cultura, porque na cultura deles, o maior é o primogênito. O primogênito é que tem o direito da primazia. O primogênito é que tem um direito maior da herança. O primogênito é que vai ser o sucessor. O primogênito é que vai administrar, que vai ser o maior. É a cultura. Mas Deus, Ele pode quebrar a cultura a hora que Ele quiser, porque Ele é soberano. Os planos de Deus sempre prevalecem sobre qualquer cultura. E muitas vezes nós estamos mais apegados dentro da igreja a uma cultura evangélica. E a gente acha que Deus deve funcionar de acordo com a nossa cultura. Deus é infinitamente maior do que a nossa cultura, e Ele é livre para agir do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e da forma que Ele quer. A gente chega até a pensar que Deus é evangélico. Não é verdade? Nós, os evangélicos, pensamos que Deus é evangélico, e por isso Ele não pode funcionar no fator Melquisedeque. A gente pensa que Deus só pode fazer alguma coisa na terra, que Deus só pode realizar alguma coisa nas nações, se nós, os evangélicos, estivermos presentes, porque Deus se molda à nossa cultura e só pode trabalhar da forma como a gente enxerga a vida. Deus não é evangélico. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus é Deus. Deus é infinitamente maior do que a igreja evangélica. A gente tem que entender isso. Ele pode quebrar a nossa cultura a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Que o dia que a gente pensar que a gente conseguiu encaixotar Deus, domesticar Deus, disciplinar Deus, ficar com uma varinha dizendo: é assim que o Senhor deve funcionar, não, porque é assim que o Senhor...
Deus já não é mais Deus. A gente criou um ídolo para nós. Deus é livre. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra aonde Ele quer e Deus faz da forma que Ele quer. Então, cuidado para a sua cultura evangélica não excluir Deus da sua vida. Cuidado para você não ficar apegado à cultura e não deixar Deus fazer parte da sua história, ser soberano na sua história e excluir Deus da sua história. Deus diz para Rebeca: eu estou quebrando a cultura. Eu sei que o maior sempre é o primogênito, os outros é que vão servir, mas nesse caso eu quero que o menor sirva ao maior. Vou mudar e pronto, acabou. Essa é a minha vontade e eu sou soberano e ponto final. Aí nasce os meninos, nós conhecemos a história. O texto diz que o Jacó é um ser liso, não tem um pelo no corpo. Eu fico pensando assim em Esaú, de vez em quando brincando, tirando uma, como eu faço com os meus irmãos, que é uma mudinha. Que é uma mudinha. Jacó era liso, não tinha um pelo no corpo dele, e era um cara pacato, sossegado, gostava de ficar na tenda. O Esaú era um selvagem. O cara era um selvagem, queria caçar, e vivia com arco e flecha, e vivia... Filhos diferentes, com temperamentos diferentes, com comportamentos diferentes, debaixo de uma profecia de Deus. E a gente conhece a história, e um dia o Esaú volta do campo frustrado. Ele está frustrado porque naquele dia, infelizmente, ele não conseguiu caçar, ele não ia conseguir se alimentar do fruto do seu trabalho. E o Jacó, lá na sua casa, tinha preparado um guisado na sua tenda, bem gostoso, e o Esaú chegou e olhou para aquele guisado, de uma necessidade tremenda, dizendo: rapaz, eu estou morrendo de fome, me dá um pouquinho desse guisado. Aí o Jacó falou bem assim: eu te dou, mas se você me der a primogenitura. Deixa eu dizer uma coisa para você, e por favor, não esqueça isso que eu vou te dizer. Nunca cresça na sua vida em cima da necessidade dos outros. Nunca adquira bens em cima da necessidade dos outros. Nunca seja um ser que aproveita da necessidade dos outros para adquirir alguma coisa, não porque você é honesto, mas porque você está aproveitando de pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. O Esaú está com fome, e o Jacó usa da necessidade do seu irmão para roubar algo dele. É terrível quando você vê uma pessoa que precisa vender o carro dela, porque o seu filho está na UTI, e você sabe que o carro vale 20 mil reais, mas você sabe que o coitado está precisando vender o carro, e você tem os 20 mil reais para pagar, mas você sabe do desespero da pessoa, e você oferece 10, porque você sabe que a pessoa não tem opção. Você é um malvado, você não é esperto, você não é inteligente, você está fazendo negócio em cima da necessidade de pessoas que estão sofrendo. Ainda faz o negócio e diz: Deus me deu uma bênção, fui muito abençoado, sou esperto para dedéu. Cuidado para você não enriquecer em cima da exploração das pessoas. Cuidado para você não conseguir as coisas em cima de engano, em cima de mentira. Veja em Gênesis capítulo 12, o Abraão, ele sabe que tem fome na terra, e ele diz: eu vou para o Egito, e ele vai. Quando ele entra lá, ele sabe da cultura do egípcio, ele diz assim para Sara: Sara, por favor, poupa minha pele, se você falar que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você, porque você é uma mulherona linda, bela, então fala que você é minha irmã, para me poupar, vamos mentir. E o texto diz que o faraó chegou e ele disse: é minha irmã, pode levar, leva. E levou a Sara para o harém de faraó. E o Abraão, para salvar a sua pele, deixou o faraó levar a sua mulher para o seu harém.
Passam-se os dias, diz o texto, e Faraó, por amor a Sara, enriqueceu a Abraão. Já leu isso? Faraó, por amor a Sara, enriqueceu a Abraão, dando-lhe ouro, dando-lhe prata, dando-lhe gados e dando servos e servas. De repente o Faraó descobre, chamam Abraão e o profeta de Deus é deportado do Egito. E diz em Gênesis 13, versículo 1 e 2, e subiu Abraão, riquíssimo em ouro, em prata, em servos e servas, para a terra de Canaã. Quem é que enriqueceu Abraão? Faraó. Mas ele enriqueceu Abraão porque Abraão praticou uma mentira. Foi em cima de uma mentira que o Abraão ficou rico e ganhou servos e servas. E ele ganhou servos e servas no Egito. Portanto, ele ganhou servos e servas egípcios. E lá na frente, no capítulo 16, a gente sabe o que vai acontecer com essa prosperidade imensa que o Abraão teve, porque ele mentiu para o faraó e saiu com muitos servos e muitas servas, e dentre esses servos e essas servas, a gente sabe que tinha uma egípcia chamada Agar. Essa prosperidade de Abraão, por causa da mentira, levou juntamente com ele uma Agar. E toda pessoa que prospera mentindo, falsificando, adulterando documentos, aproveitando oportunidades em cima das necessidades dos outros, sempre vai vir uma Agarzinha no meio. E que lá no meio da geração vai nascer um Ismaelzinho que vai ser um espinhozinho e que vai trazer tribulações grandes para a família. É assim, essa é a história. Um monte de coisa que a gente pode evitar, porque nós estamos debaixo da promessa de Deus. Mas a gente quer usar de astúcia, a gente quer usar de engano, para fazer com que as promessas de Deus se cumpram. Como ele diz, você vai ser abençoado. Então a gente acha que qualquer coisa que a gente use, qualquer meio que a gente use para alcançar o fim de ser abençoado, é carimbado por Deus, é aprovado por Deus. E não é assim. Não é assim. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Amém. E a gente vai vendo que o Jacó usa dessa necessidade do seu irmão para roubar a primogenitura. Aí depois, estou com vocês no capítulo 27, o Jacó está lá na sua tenda e a Rebeca escuta o seu marido dizendo para o seu filho Esaú: vai preparar uma caça para mim, antes que eu morra, venha, porque eu vou te abençoar. O Isaac quer abençoar o Esaú com a bênção da primogenitura. Ele está se levantando contra a vontade de Deus, porque antes do nascimento já havia sido profetizado. Embora o Esaú é o primogênito, a bênção vai estar sobre Jacó. Então, Isaac, quando você for abençoar, você não vai abençoar o Esaú, você vai abençoar o Jacó, porque o Jacó eu investi, é ele que vai receber essa bênção que você vai ministrar sobre a vida dele, e não é o Esaú. Mas o Esaú, ele conseguiu conquistar o coração de Isaac, através de sua caça, através do seu comportamento, de forma que o Isaac ignora a vontade de Deus e diz: não, eu vou dar a bênção para o Esaú. Gente, já estava profetizado. Deus já tinha falado antes do nascimento para Isaac que ele tinha que abençoar Jacó, mas no final da sua vida ele quer abençoar Esaú. A gente, como pais, deve tomar muito cuidado para você tentar se realizar nos seus filhos. Pais frustrados com a sua vida, que tentou fazer uma faculdade e não conseguiu, que tentou se formar em algo, não deu certo. Agora ele pega os seus filhos e eles vão moldando os seus filhos, não para viver os planos de Deus, mas vão moldando os seus filhos para viver os seus planos. Eles vão se autorrealizar nos filhos. Eles vão, por exemplo, na nossa obra nós temos um rapaz que se formou, ficou 5 anos numa faculdade, e quando ele terminou ele me procurou e disse: me ajuda, Edson, por favor,
Eu falei, por quê? Ele disse, eu nunca quis fazer isso, eu perdi 5 anos da minha vida. Eu falei, mas rapaz, os seus pais estão tão felizes. Eu sei que o papai está feliz, eu sei que a mamãe está feliz, eu sei, mas eu sou um desgraçado. Eu nunca quis me formar nessa área, mas é para satisfazer o sonho dos meus pais, que eles tinham um sonho, eles tinham um projeto de ver o filho formado nessa área, e eu tenho um medo imenso de decepcioná-los. Me ajuda. E lá vou eu conversar com os pais. Por que vocês fizeram isso? Era o meu sonho quando eu era menino, eu queria me formar nisso na minha juventude, na minha vida de adulto, e eu não tinha condições, eu não tinha trabalho, então eu quis fazer isso na vida do meu filho. Falei, você estragou a vida do seu filho, porque você se autorrealizou nele, e a Bíblia não diz para que isso aconteça. Você tem que deixar os seus filhos livres para viverem a vontade de Deus. Não é vocês se projetarem neles. Eu vou pegar os meus fracassos e vou me sentir realizado na vida. A minha felicidade vai ser a formatura do meu filho, mesmo que ele seja um infeliz por resto da vida. Eu vou ser feliz porque o meu sonho se tornou uma realidade nele. Cuidado. Cuidado para quando você for pai ou mãe, não querer realizar os seus sonhos nos seus filhos. Deus não chamou você para realizar os seus sonhos nos seus filhos. Deus chamou você para que os seus filhos sonhem os sonhos de Deus, vivam a vontade de Deus, e não os seus sonhos, e não você se projetar nos seus filhos para a sua felicidade e para a infelicidade deles. E é o que Isaac está fazendo. Ele não quer saber qual é a vontade de Deus. Ele deixa a vontade revelada de Deus e diz, não, Deus diz que vai abençoar o Jacó, mas eu quero abençoar o Esaú. Eu quero que a minha vontade prevaleça. Cuidado. E que autoridade você tem de falar isso, Edson? Eu tenho uma filha que daqui 5 dias vai embora. Minha filha tem 16 anos de idade. Desde os seus 11 anos, minha esposa e eu, um dia tivemos uma conversa com ela. Eu não sei o que ela vai ser. Se vai ser médica, se vai ser advogada, se vai ser mecânica, se vai ser... Eu não sei o que ela vai ser. E ela tem algumas ideias, talvez psicóloga, talvez fotógrafa. Ela tem algumas ideias. Mas eu nunca impus nada. Eu quero que você seja isso. Eu quero que ela seja o que Deus quer que ela seja. E ela tem toda a liberdade, mas desde 11 anos nós falamos para ela, filha, você precisa do inglês. O inglês vai te fazer uma pessoa muito importante. Quem fala um outro idioma vale por 2 pessoas. Quem fala 3 idiomas vale por 3 pessoas, e assim sucessivamente. E a gente colocou no coração dela e disse, vamos estar orando. E o ano passado ela nos procurou e disse, pai, lembra que vocês falaram sobre a possibilidade de eu fazer um intercâmbio, de ficar 1 ano fora, de fazer o 2º ano fora do país? Lembro, filha. Então, pai, é isso que eu quero. Antes de fazer faculdade, eu quero fazer o intercâmbio de 1 ano lá fora, e quero fazer um curso de fotografia. E a minha filha está indo agora, sexta-feira. O coração da minha esposa está esbagaçado, quebrado. Minha filha, eu acho que dormiu, em 16 anos, dormiu só 1 noite fora de casa, e um vizinho bem do lado. A gente olhando, né? E agora vai embora para ficar 1 ano. Mas a gente sabe que os filhos são como flechas na mão de um valente. E flechas é para você colocar no arco e lançar para o alvo. Eu não sei qual é o alvo profissional da minha filha, mas eu sei qual é o alvo espiritual, que é fazer a vontade de Deus e ganhar almas para Jesus. E é nessa direção que ela está indo. E eu a abençoo. Quinta-feira agora vamos ter um jantar de despedida. Eu sei que vai ser doído. Eu sei que eu vou chorar muito. Mas eu sei que tudo vem sendo trabalhado, não é para que os meus sonhos sejam realizados nelas, mas é para que os sonhos de Deus sejam realizados nelas. Elas têm uma percepção da vontade de Deus para a vida delas, e como pais nós estamos abençoando. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Mas o Isaac não entende isso. E a Rebeca escuta. E a Rebeca escuta que o Isaac vai abençoar o Jacó, vai abençoar o Esaú. E ela sai correndo e chama, vem Jacó, vem Jacó. O que foi, mãe?
você precisa correr lá na tenda e você precisa assumir uma identidade falsa. Você precisa assumir uma identidade falsa. É uma mãe ensinando isso para o filho. Para obter uma bênção que por direito de nascimento já pertencia a ele. Deus já tinha dito, não precisa usar de engano, não precisa passar a perna em ninguém, não precisa pegar atalho. Deus diz que você vai ser o maior, queira o diabo ou não, você vai ser o maior na hora certa. Não precisa usar máscaras, não precisa usar identidades falsas. Não precisa assinar documentos falsos, não precisa usar de mentira, não precisa pegar caminhos mais curtos, não precisa colar, não precisa de QI, de quem indica, não precisa desses subterfúgios. Se você está debaixo da promessa de Deus na hora certa, Deus vai fazer na sua vida. Não precisa escrever capítulos trágicos na sua vida. Mas o Jacó, ele disse para sua mãe, eu vou entrar lá e vou fazer o quê? Você vai entrar lá e vai dizer, eu sou Esaú, pai, e eu vim aqui receber a bênção. O Jacó sabia que o seu pai era cego, mas não era surdo. E ele sabia muito bem distinguir a voz. E o Jacó disse para sua mãe, mãe, mas é o seguinte, ele vai perceber que a minha voz não é a voz de Esaú. E aí ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Aí a mãe dele disse assim, não, meu filho, eu tenho uma roupa diferente para você. Eu tenho uma roupa de peles de cabra, de bode. O seu irmão é peludo, parece o corpo do seu irmão é semelhante ao pelo desses animais. Então eu vou te vestir uma roupa, como que se você fosse Esaú. E você vai entrar e vai dizer, pai, come e me abençoa, porque eu sou o teu filho Esaú e vim para ser abençoado. E quando Jacó chega lá, todo vestido, com até o pescoço, vestido de pele de animais, para representar um ser que ele não é, assumindo uma identidade que não é a dele. Ele entra e diz, pai, come. E o Jacó, o Isaac no versículo 22 diz assim, essa voz é a voz de Jacó. E aí tem gente que diz, não, mas eu sou Esaú, é que eu estou com um pouco assim, sabe? Eu sou Esaú, então vem aqui para eu apalpar. E lá vai o Jacó vestido de Esaú para apalpar. O pai apalpa e diz, meu Deus, a voz é a voz, versículo 22, é a voz de Jacó. As mãos são as mãos de Esaú. Ou seja, aquilo que você é Jacó, mas as mãos, aquilo que você faz, parece que é Esaú. Então, no versículo 24, ele faz mais uma pergunta. Depois de 3 vezes ele duvidar, ele faz mais uma pergunta e diz assim, és meu filho Esaú mesmo? E o Jacó responde, eu sou. Esse é o pior período da vida de Jacó, é quando ele assume uma identidade que não é a dele. Ele tem uma identidade que os seus pais lhe deram, que ele é conhecido pelo seu RG, pelo seu número, pelos pais, pela família, pela sua forma de nascer. Mas agora ele assume uma identidade que não é a dele, ele assume a identidade de outra pessoa. E por 3 vezes ele diz, eu sou Esaú, eu sou Esaú, eu sou Esaú, sendo Jacó. Esse é o problema da maioria das nossas vidas. A gente, no decorrer dos dias, por não sabermos o que é identidade, por não sabermos o que é origem, por não sabermos o que é destino, a gente começa a assumir a identidade dos outros. Uma vez eu estava em Hong Kong, na China, e estava jogando lá um jogador inglês, eu não sei se ele joga ainda hoje, David Beckham, uma coisa assim. E esse cara, a moçada da China estava louco por esse camarada. Eu sei que Hong Kong estava uma agitação tremenda por causa desse cara. E eu sei que os fotógrafos pegaram ele pintando as suas unhas de rosa. Um paparazzi pegou lá o David Beckham pintando suas unhas de rosinha. No outro dia,
uma febre de jovens chineses, milhões de jovens chineses, todos com as unhas pintadas de rosa. Porque tem um ídolo que gera uma identidade neles. Como eles não têm identidade, eles precisam pegar características da identidade de outras pessoas. Se o Tom Cruise fizer um filme com uma cueca na cabeça o tempo todo, você pode ter certeza que na outra semana você vai ver uma rapaziada toda na rua andando de cueca na cabeça. O que é isso? É moda, meu, tá ligado? A gente tá junto aí, ó, é nós, tá na onda, moro? E vai, cara. E não estão nem aí se é ridículo ou não, porque é a moda. E vai assumindo características de outras pessoas. Se vestem como outras pessoas, falam como outras pessoas, agem como outras pessoas. Vão assumindo identidades que não é a sua, a tal ponto, preste atenção no que eu vou te dizer, a tal ponto de um dia ficarem tão possuídos por identidades, que se tiverem um encontro real com Jesus, Jesus vai perguntar: qual é o teu nome? E essa pessoa vai gritar: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Já não sabe qual é a sua identidade. Quando você lê 1 Coríntios 6,17, diz: aquele que se une a uma prostituta se torna um espírito com ela. Assume a identidade dela. Existem pessoas com múltiplas identidades. Não é só o adultério, a prostituição, mas a mentira, o engano, a avareza, a imoralidade. Essas coisas são identidades que as pessoas vão praticando com essas coisas. E o profeta Oséias fala que esses espíritos vão somando na personalidade dessa pessoa, de forma que chega uma hora na vida dela que ela não sabe nem mais quem ela é. De tantas identidades que ela assumiu, ela vai dizer: eu sou uma legião, porque eu não sei quem eu sou. Eu vivo de imitações, eu vivo de engano, eu vivo de máscaras, eu vivo de hipocrisia, e eu me acostumei tanto a viver na hipocrisia, que eu tenho medo de que as máscaras caem e as pessoas vejam quem eu verdadeiramente sou. Eu não consigo me encarar quem eu sou, por isso eu preciso de máscaras. Por que você acha que o Facebook faz sucesso? Esses dias eu vi uma irmã postando no Facebook. Eu falei: uau, rapaz, a mulher tá... Puxa, era vizinha. Eu falei: Lohan, olha aqui, acho que ela fez plástica, alguma coisa. E aí a gente está lá. Meu Deus, está sendo filmado, né? Eu a vi, rapaz. Parecia uma uva passa, assim, só. Então, face a face é diferente de face a face. O face a face você vê quem é. O face a face você consegue ver a máscara. Aí a gente vai assumindo isso. Parece que está tudo legal, aquela coisa como o pastor César disse ontem. Mas não é, são máscaras. Mas assim como Jesus arrancou essa legião daquele rapaz, e ele foi encontrado em sã juízo, sabendo quem ele era, vestido, comportado, assim também que Deus toque em nós e nos liberte dessas múltiplas identidades falsas que a gente vem assumindo durante a vida. A gente conhece a história. O Jacó, o Esaú faz um trocadilho aqui no versículo 36 de Gênesis 27. Aí então o nome Jacó passa a significar enganador. Olha o que diz: disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, que é Jacob, o que pega no calcanhar, e Jaquev, aquele que engana. Esaú faz um trocadilho. Por isso que o seu nome é semelhante, é só uma pequena letrinha que muda de que pega no calcanhar para enganador. Então ele não vai se chamar mais Jacob a partir de hoje, é Jaquev, é o enganador. Esse trocadilho pelas atitudes de Jacó faz dele agora conhecido como o enganador. Aquele que engana, aquele que suplanta as pessoas, aquele que usa de astúcia, aquele que usa de engano, de vantagem para poder se sair bem na vida.
E ele foge. O texto diz que ele foge. Quando você vive dessa forma, você é um ser fugitivo. Você foge de Deus. Você foge das pessoas. Não existe relacionamentos profundos, duradouros, porque não tem como criar amizades duradouras. Elas são apenas temporais, porque você não pode ser conhecido e nem se deixa conhecer, porque você é um ser em fuga. Você não para. Você é um ser, a linguagem é de Gênesis 4, é um ser vagabundo. Vagabundo não é aquele que não trabalha. Vagabundo é aquele que não tem morada, é aquele que não tem raízes, é aquele que não tem firmeza, que vai andar como um andarilho, porque ele é um fugitivo de Deus, ele é um fugitivo de si, ele é um fugitivo dos outros, porque ele nem sabe quem ele é. Mas Deus amava muito Jacó. Ele era um filho da promessa. E eu quero dizer que Deus ama muito você. Você é um filho da promessa. Aí eu estou com vocês em Gênesis capítulo 32, quando Deus diz para Jacó: está na hora de voltar, meu filho. Está na hora de voltar. Você precisa voltar para a sua origem. Você precisa voltar para o altar de Betel. Você precisa voltar para a sua casa. E chega uma hora em que Deus diz: está na hora de voltar. Não dá mais para ficar vivendo dessa forma. Não tem como ficar fugindo dos meus planos. Não tem como viver como um andarilho, como um vagabundo, sem identidade. Eu não te fiz para viver assim. Está na hora de voltar. E o Jacó está voltando, mas está voltando com medo. Medo do seu irmão Esaú, que pode matá-lo. E no meio do caminho ele escuta que o seu irmão vem vindo com mais 400 cavaleiros. Então ele se prostra. O versículo 10, ele começa a orar e ele diz: eu não sou digno, Deus. Eu não sou digno de todas as tuas misericórdias. Tudo isso que eu tenho, o Senhor sabe, não é porque eu sou bom. É porque o Senhor é misericordioso. Jacó, você vai ler pelo menos 5 vezes. No capítulo 28, 19, ele diz: não vai se chamar mais Ai, vai se chamar Betel. No capítulo 32, versículo 2, ele diz: não vai se chamar mais esse nome, mas vai se chamar Maanaim. No capítulo 32, versículo 30, ele diz: não vai se chamar mais Vale de Jaboque, mas vai se chamar Peniel. No capítulo 33, 17, ele diz: vai se chamar El Betel. E ele vai mudando. Ele muda nome de tudo, ele dá identidade para tudo. Jacó consegue dar identidade para novas cidades. Jacó consegue dar identidade para novos campos de terra, espaços geográficos. Mas ele não consegue dar uma nova identidade para ele. Ele não consegue mudar ele. Sabe o que Jacó faz no capítulo 30? A ciência fica com a pulga atrás da orelha. Jacó consegue mudar a genética dos animais. O seu sogro diz: toda ovelha que nascer malhada vai ser o seu salário. O Jacó pega varas de amêndoa e de álamo, e quando as ovelhas vão lá beber, ele descasca, deixa as varas de amêndoas e álamo descascadas, listradas, preta e branca, e as ovelhas bebendo água e fazendo amor lá, e olhando lá para aquela vara descascada. E diz a Bíblia que quando nascia, as ovelhinhas nascia tudo malhadinha. O seu sogro diz: não é possível. Não, agora tudo que nascer de uma cor só, negra, vai ser o seu salário. Aí Jacó ia lá e colocava varas sem ser descascada, de uma cor só. E as ovelhas geravam e ficavam olhando para aquela vara. E quando nascia de uma cor só. Jacó tem a capacidade de mudar o interior, a genética dos animais. Mas ele não tem capacidade de mudar a sua natureza. Ele não consegue. Somos nós, queridos. Nós somos especialistas em dar nome para cachorro, nome para papagaio, nome para bairro, apelido não sei do que. A gente é especialista em criar coisas. Somos seres inteligentíssimos, mas a gente não consegue mudar a nossa natureza. A gente não consegue mudar a nossa identidade. Nenhum homem consegue mudar a sua identidade para Deus. A única coisa que ele consegue é mudar a sua identidade para pior. Ele vai só piorando. E Deus diz: volta. E Deus está dizendo para você hoje: volta. E Jacó voltou.
Nós conhecemos a história. Ele divide o seu bando e ele entra em um vale chamado Val de Jaboque. E o versículo 24 de Gênesis 32 diz que ele ficou sozinho. E ficou Jacó sozinho. Quando Deus quer mudar a nossa identidade, não tem pastor que possa nos ajudar. Não tem cônjuge que possa nos ajudar. Não tem pais que possa nos ajudar. A única forma de Deus mudar a nossa identidade é nos colocar em um vale de solidão. É um lugar onde vai ficar só você e Deus no ringue, porque vai ter uma luta, vai ser uma briga brava. E o Jacó, vem esse ser, esse anjo, essa manifestação teofânica. Jacó agarra esse anjo e o anjo está brigando com ele. Jacó é muito forte, agarra no anjo. Eu nunca li na Bíblia que Jacó agarrou na coxa do anjo. Não está escrito isso. Está escrito que o anjo feriu a coxa de Jacó. Jacó deu quem sabe lá não sei como é que chama esse catagatame, eu acho, né? No anjo, e diz: daqui você não sai, cara. Enquanto você não me abençoar, eu não vou te soltar. Jacó, quando ele fala: eu quero que tu me abençoa, Deus, Jacó não está pedindo dinheiro, irmãos. Leia lá, ele deu um presentinho para o seu irmão. Eu fiz questão de anotar o presentinho que ele deu para o seu irmão, para apaziguar a ira do seu irmão: 580 cabeças de gados. Eu me sentiria um fazendeiro com 580 cabeças de gado. E é só um presentinho que ele deu para o seu irmão. Ele não precisava de dinheiro, ele tinha muito dinheiro, ele estava rico. Quando ele diz: Deus, eu quero que tu me abençoas, ele está dizendo: a bênção do ter eu tenho. O que eu não tenho é a bênção do ser. Eu sou enganador. Eu tenho uma identidade falsa. E eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoa. E o anjo pergunta para ele: qual que é o teu nome? Lembra que o pai perguntou qual é o teu nome? Em Gênesis 27. E ele assume a identidade falsa diante de um pai que não pode ver. Mas agora ele está diante de um Deus que vê todas as coisas. E diante de Deus não existe formas de você assumir uma identidade falsa diante de Deus. Ou você é ou você não é. Não tem como mentir diante de Deus, porque Ele sonda mentes e corações e sabe aquilo que nós somos, e mais profundo que nós podemos nos autoconhecer. Deus sabe até aquilo que nós não sabemos a respeito de nós mesmos. Por isso a palavra dele é viva, é eficaz, é cortante como uma espada de 2 gumes que divide a alma do espírito, juntas e medulas, e ela penetra até a divisão de todas essas coisas e discerne pensamentos e intenções do coração. Coisas que nem a gente sabe, a palavra vem e revela para a gente maldades que há em nós, que nem mesmo a gente conhecia. E aí vem a luz e joga esses bichos para fora, e a gente se torna livre, porque a palavra penetrou aonde psicólogo não pode penetrar, aonde psicanalistas não podem penetrar, aonde psiquiatras não podem penetrar, aonde estudiosos do comportamento não podem penetrar. A palavra penetra, a presença de Deus penetra, quebra, divide, liberta, cura, transforma, joga para fora, dá nova identidade para a gente. E esse anjo então dá um golpe em Jacó. Ele diz: eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou o suplantador. E aí então Deus olha para Jacó e diz: eu vou te dar uma nova identidade, Jacó. O nome Jacó foi os seus pais que te deram. O enganador foi você que se deu pelos comportamentos da sua vida, e agora você está sofrendo consequências. Mas eu vou te dar uma nova identidade. A partir de hoje, porque você confessou que é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, mas a partir de hoje você se chamará Israel, que significa príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. E o anjo não manda Jacó embora. O anjo prepara um golpe de karatê e dá legal, e pega bem na juntura da coxa de Jacó. E Jacó tem que soltar o anjo por causa do golpe.
Amanhece o dia e Jacó sai daquele lugar mancando. Ele entrou andando normal. E eu fico imaginando as esposas, as mulheres olhando e dizendo: lá o Jacó saiu do vale. Aí uma diz assim: não, mas o Jacó não manca. E a outra diz assim: mas talvez levou um escorregão. Não, mas ele não anda daquele jeito. Esse jeito de andar de Jacó é um jeito diferente. Não é Jacó, é outra pessoa. E quando Jacó vem chegando perto: é você, Jacó, é você, Jacó. Não, eu não sou mais Jacó. Jacó ficou lá. Agora eu sou Israel, príncipe de Deus. E por que você está andando mancando desse jeito? É porque Deus me feriu. Deus me desconjuntou. Jacó nunca mais andou do mesmo jeito normal. Quando Deus fere a gente nunca mais consegue andar normal, como os seres humanos normais andam. Deus coloca uma marca na gente, e as pessoas vão olhar e vão perceber que tem parte do nosso ser que foi ferido. E quando perguntarem: por que você age diferente? Por que você come diferente? Por que você veste diferente? Por que você fala diferente? Por que você trabalha diferente? Por que você é diferente? E aí você vai poder dizer: porque Deus me desconjuntou, Deus me golpeou, e o golpe de Deus mudou a minha identidade. Agora eu tenho uma identidade divina, eu tenho uma identidade de Deus. E eu termino dizendo para vocês uma experiência minha. Eu estava na cidade de Pérgamo pregando há uns 2 anos atrás, na Turquia, nessa cidade onde Jesus fez essa promessa. E eu preguei sobre a pedrinha, que significa um convite para o casamento, ou o réu que é absolvido da culpa e podia andar com a pedrinha agora, com a cabeça erguida, porque ele estava absolvido da culpa. Mas eu vi um rabino ensinando um grupo de um país que eu não identifiquei a língua, mas eu vi ele pegando uma pedrinha e quebrando a pedrinha e ensinando para as pessoas. E eu fui atrás desse rabino lá na cidade de Pérgamo, e eu disse para ele: por favor, se você quiser eu pago 1 hora, 20 minutos, mas me fale, o que você estava ensinando sobre essa pedrinha, a pedrinha branca? Por que você quebrou a pedrinha? E então ele começou a me falar e disse que naquela época, na época do reino de Lídia, o hóspede que chegava na casa e era bem-vindo, e o hospedeiro gostasse dele, então na partida do hóspede, do peregrino, ele pegava uma pedrinha branca, ele quebrava a pedrinha em 2, de forma que os encaixes eram certinho, e ele dava um pedaço para o peregrino e um outro pedaço ficava com ele. E ele dizia para o peregrino: você vai embora, mas se um dia você, seus filhos ou seus netos quiserem voltar e estiverem passando por Pérgamo, vocês são bem-vindos na minha casa. É só trazer o pedacinho da pedra, porque se a pedra se encaixar, se um dos seus netos ou seus filhos trouxerem a pedra e se encaixar com essa que eu tenho aqui em casa, eu vou saber que essa pessoa é a pessoa que ficou hospedado aqui na minha casa, ou seu pai ou seu avô, então vai ser bem-vindo. Quando ele contava aquilo para mim, Deus colocou em nós o Espírito Santo. Deus deu a nós o privilégio de termos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia da nossa herança. A gente tem uma morada celestial. Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não vai ser bem-vindo lá. Mas esses que têm o Espírito de Cristo, que o ajuda em suas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando a trombeta soar, e a gente for para lá, é como que se a pedrinha encaixasse, e ele vai dizer: você é muito bem-vindo a essa morada celestial, porque se encaixa perfeitamente com a eternidade, a presença do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar em pé. E ele disse: eu lhe darei essa pedrinha branca, que ninguém saberá o nome, exceto aquele que o receber. Eu sei do profundo do meu coração que chegará esse dia
Por enquanto eu estou sendo tratado na minha identidade divina. Eu sei que eu sou filho de Deus hoje. Mas 1 João diz: filhinhos, ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós também seremos. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele também é puro. Fique firme, não desanime com as lutas da vida. Leia essa carta de Pérgamo e veja que Antipas morreu cozinhado em um boi de bronze. Foi sacrificado, mas Deus disse: permaneçam firmes. A cidade de Pérgamo foi doada pelo rei Átalo II, doada com tudo. As pessoas eram como bichos, não tinha identidade. Mas Jesus disse para os seus filhos que estavam lá: eu sei que vocês foram doados como se fossem animais, mas vai ter um dia em que eu vou dar uma identidade para vocês, e ninguém vai conhecer. Vai ser uma coisa entre nós, muito pessoal, uma individuação extraordinária. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado pela identidade que os meus pais me deram, por me chamar Edson Teixeira. Mas o Senhor sabe que eu sei que essa não é a minha identidade. Isso só me faz conhecido diante da sociedade, diante dos homens, diante dos parentes, como um cidadão. Obrigado também porque a tua cruz, ela é capaz de despojar principados e potestades. Ela é capaz de arrancar identidades que não pertencem a mim, que foram sendo assumidas no decorrer do caminho, mas que a tua luz expulsa esses bichos todos para fora, e que muda a nossa identidade, trazendo para nós a identidade do Calvário, a identidade do teu Espírito, nos capacitando a te chamar de Pai, de Abba Pai. O Espírito de adoção nos capacita a te chamar de Papai. Obrigado porque temos essa identidade que o Senhor nos deu, e nós sabemos que até aquele dia o Senhor estará trabalhando em nós, até o dia em que nós vamos receber essa pedrinha branca com esse novo nome, e desfrutaremos de uma identidade plena na tua presença, te conhecendo e sendo conhecido por ti, sem ser conhecido por mais ninguém, sem precisar representar, sem precisar fingir, porque estamos diante daquele em que todas as coisas estão nuas e patentes. Obrigado, Senhor. Ajuda esse moço e esse rapaz, ajuda essa irmã e esse irmão, que essa palavra possa mudar não só o nosso presente, mas mudar o nosso futuro, Senhor. Que assim seja, e que todos aqueles que recebem essa palavra digam amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.